Boa noite a todos. Boa noite. Desejo uma ótima noite de reflexão, de estudos, né? Nosso tema é um tema bem básico, mas esse tema é um dos temas mais importantes da nossa vida, não só nesse planeta, né? Mas como em qualquer outro orbe que a gente venha a existir, a reencarnar, como explica o nosso irmão Allan Kardec, né? Porque somos espíritos, né? Uma trajetória e precisamos nos desvencilhar de muitas coisas para que a gente aprenda verdadeiramente a amar uns aos outros, que é muito difícil, às vezes não conseguimos nem amar a nós mesmos, né? Então, quanto mais amar aos nossos semelhantes, né? Então, eu convido os irmãos a gente mergulhar nessa reflexão maravilhosa, né? Aqui a gente traz na nossa doutrina, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, mas essa máxima é do nosso mestre maior, né? Que é do nosso amigo Jesus, né? Que nos trouxe, sem desmerecer qualquer outro pensador, qualquer outro avatar que existiu nesse planeta e que ainda virá, mas para nós cristãos, né? Jesus foi o marco, né, da humildade e nos ensinou o que realmente tem valor à vida, né? A vida que nós temos, né? E a gente tenta, de todas as maneiras, né, viver o melhor possível. E muitas vezes a gente não consegue, né? Porque ainda estamos numa trajetória de aprendizado. Então é isso aí, o capítulo 11 aqui do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, né, que é do nosso mestre. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, um deles, que era doutor da lei, para o tentar. Propôs-lhes esta questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos, né? E ele falava em relação ao Velho Testamento, a qual os profetas nos trouxeram muitos ensinamentos. E que ele, tantos outros que ele trouxe, né? Quem com ferro fere, será ferido, né? Que ele disse que trocaria essa por perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. Então ele queria dar cabo à lei, mas com uma nova visão desta lição, a qual os profetas da antiguidade vinham nos trazer. E vejo que qualquer um que mergulhe nas filosofias, né, nas religiões em si, consegue perceber que essa máxima, ela não tem contraditos, né? Amar o próximo como a si mesmo não tem contradito, né? Nós conseguimos entender que essa é a máxima expressão de Deus em nossas vidas, né? É a manifestação divina de nós mesmos para conosco e para com o nosso próximo, né? Como ele mesmo nos fala, né? A irmandade. Se nós somos irmãos, somos todos irmãos perante a Deus e a divindade, não há divisão nem do meu filho, nem do meu pai, nem da minha mãe, porque o próprio Espiritismo, né, através da luz dos Espíritos, nos explica que nós já tivemos diversas vidas. Então é lógico que hoje estamos nessa posição, amanhã em outra, né? Hoje estamos espíritas, né? Amanhã podemos estar budistas, né? Evangélicos, umbandistas, né? Cristãos ou não, né? E isso não interfere neste sentimento, nessa bondade divina que foi a expressão máxima que Jesus nos entregou. Para mim, sem sombra de dúvida, foi o maior ensinamento que o Cristo nos deixou. Essa máxima do Cristo, do amor,
é a maior máxima. É impossível alguém ou qualquer outro pensador na face da Terra conseguir transpor essa máxima. Porque essa máxima, ela traz a humildade por excelência, ela traz a resignação, o perdão, ela traz todos os sentimentos englobados num só, que é o próprio amor. Vejam que, para a gente poder entender o que é esse amor está intrínseco, inclusive nos animais, que sequer têm a inteligência ainda aguçada, né? Está no estado primitivo esse amor, porque a gente pode ver, né, aquela cadelinha que cuida dos seus filhotes ali, ou a própria expressão dos pets de vocês, que a gente tem. Eu não tenho, mas quem tem um pet sabe, né? Quando chega em casa está aquele cachorrinho ali, né? Nem sequer ele sabe que tem essa expressão, mas ele expressa esse amor. Por isso nós entendemos que esse sentimento é divino. Ele não faz parte da carne humana, mas ele faz parte, está muito mais exteriorizado no nosso ser espiritual. Nós trouxemos isso como essência. A pior criatura da face da terra tem capacidade de amar. Quando Jesus falava isso, ele entendia, porque era um espírito milenar, né? Já passava por muito mais do que nós já estamos e vamos passar, já viveu tudo que precisava viver. Ele entendia o que era este sentimento. E isso, quando ele expressou essa máxima, ele entregou para nós a chave da felicidade eterna. Porque aquele que ama, ele vive eternamente bem. Não há mal, não há treva que não se dissipe com o amor. O amor é tudo. Basta. Ele é, por excelência, a nobreza do universo. Se isso nós tivermos clareza em nós, clareza que esse sentimento é o que nos liberta, todos os outros vêm na consequência. Nós não precisamos de mais nada. E vejam que para chegar a essa expressão máxima do amor, nós temos que ter vários e vários sentimentos primeiros. A empatia, a solidariedade, a caridade, a união entre os povos, a tolerância dos indivíduos, daqueles que pensam diferentes de nós. Não é assim? Porque senão nós estamos fadados a não conhecer o verdadeiro amor, a qual esse Cristo veio e nos entregou. Essa chave da vida, que é o amor. E é isso que eu gostaria que a gente pensasse junto, o que realmente esse sentimento faz da nossa vida. Fazei aos homens tudo que queirais que eles vos façam. Fazei aos homens tudo aquilo que quereis que vos façam. Pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está lá em Lucas, né? Se eu quero que alguém me trate bem, é lógico que eu tenho que dar, né? Essa é a lei do retorno, é a lei da ação e da reação, a qual Kardec nos traz nas suas explicações através dos espíritos. Nós, entendendo que tudo que vai e volta, nós não podemos receber aquilo que nós não damos. Não é assim? Nós só vamos receber aquilo que nós conseguimos entregar também. Então, se nós compreendemos o outro, provavelmente também irão nos compreender nas nossas deficiências. Porque somos deficientes ainda, né? Estamos em construção. O reino do céu é compatível a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que os vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe os seus pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair,
encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase o estrangulá-lo dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe seus pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera em ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que os tivesse até que ele pagasse tudo que devia. E assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometidos contra cada um de vós. E aqui eu lembro outra máxima dele, né? Que ele diz: não perdoar apenas 7, mas 70 vezes 7. Como Jesus falava por parábolas, né? Ele falava por poemas, né? Para que se entendesse. Ele não ia direto ao assunto, né? O que é perdoar 70 vezes 7? É perdoar eternamente. Porque se nós queremos perdão eternamente, né? A gente também tem que perdoar os nossos semelhantes, né? A gente não quer que Deus nos perdoe, apesar que Deus não vai nos perdoar nunca, né? É porque só poderia perdoar se ele se magoasse com a gente, né? Mas como Deus nunca vai se magoar com seus filhos, ele não tem o que perdoar, né? Não teria o que nos perdoar. Isso são convenções religiosas, né? A religião às vezes tem esses papéis, né? Porque há uma grande diferença em ter religiosidade e ser religioso. Eu posso ser religioso e não ter religiosidade nenhuma, né? Eu posso ser espírita e não ter espiritualidade. Ser espírita é estudar o espiritismo, frequentar as sessões espíritas. Mas ser espírita na sua profundidade, para ser um ser espiritualizado, é muito mais do que isso. Nós temos que ter empatia com o nosso irmão. Nós temos que ter a condição de poder abraçar aqueles que precisam de nós e que nós temos condições de fazer, né? Quando também no Evangelho segundo o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, a caridade não consiste apenas naquela esmola que a gente dá, né? Que nosso irmão Diniz agora agradecia pelos rãs. Que bom a gente poder sanar a fome daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, né? O próprio Jesus também falava, né? Que quando deres, né, a esmola a um pequenino, é a mim que faz, né? Quando alimentares aquele pequenino, é a mim que alimenta. Quando vestires, quando tu vestiste aquele que estava nu, foi a mim, né? E eles: mas quando que eu fiz isso? Eles: não, toda vez que tu faz a um dos pequeninos, é a mim que está fazendo. Então, quando a gente faz a alguém, a gente está fazendo para o universo, para nós mesmos. Essa própria energia que vai e volta no mesmo grau e teor da qual nós entregamos. Porque a justiça divina, ela não é uma justiça humana, a qual tem brechas, a qual existe subterfúgios, como a gente burlar essa lei. A lei universal, ela é ampla e pronta. O universo traz tudo pronto. Vocês já viram que o sol ele brilha todos os dias no mesmo horário, se é inverno, se é no verão, né? Se é em outro lugar do mundo, ele brilha em tal horário, ele se põe em tal horário, e não vai mudar o nosso bel prazer. Não adianta um juiz dar um canetaço, não vai acontecer. A justiça divina é assim. Deus tudo sabe, tudo vê, antecipadamente. Ele sabe quem nós somos, sabe como nós somos, sabe o que pensamos, porque nós somos Ele internamente. Então, quando eu faço ao outro, eu estou também fazendo a própria essência de Deus que está no outro. Ele é o mesmo Deus que eu sou. Ele veio da mesma energia cósmica a qual eu sou fabricado. Quando nós conseguirmos entender que o amor é a única forma
de salvar a humanidade inteira, está tudo pronto. Porque quando o homem se espiritualiza, ele traz esse sentimento, ele extrai de dentro de si aquilo que está pronto lá dentro, que muitas vezes está obscurecido. O amor, ele dissipa a treva, ele torna o lodo, o charco lindo e maravilhoso, porque ele tem esse poder. Nós encontramos nas pessoas, às vezes, coisas ruins, porque a gente não consegue ver a beleza que cada um tem. E nós todos temos. Todos nós temos, porque somos feitos dessa fagulha poderosa que nós chamamos Deus. Nós chamamos de Deus. Esquecemos que nós somos feitos dessa essência, que é Deus. E este amor, esse sentimento maior, é o sentimento que rege tudo, em todos os planetas, em todos os lugares. Se vocês saírem daqui e forem encarnar em Júpiter, em Saturno, em Netuno, qualquer lugar habitado, esse amor vai continuar cada vez maior, cada vez mais amplo, cada vez melhor. Quem ama não mata, quem ama não machuca, quem ama não prejudica, quem ama não trai, quem ama tem todos esses sentimentos por trás. Então vejam que para nós conseguir chegar a isso, nós temos que trabalhar em nós, primeiro, nos amar. Cuidar do nosso corpo, do veículo a qual nós recebemos de Deus, do universo, para cumprir uma trajetória. Porque nós estamos aqui numa trajetória. E muitas vezes levamos a vida como se essa vida fosse a nossa única. Mesmo os espíritas que têm a chave da reencarnação, às vezes vivem a sua vida como se fosse a única. Que não vamos nos desprender daqui, não teremos que prestar conta daquilo que viemos fazer aqui nesse planeta. E muitas vezes aqueles nossos desafetos que estão ali conosco, na nossa união familiar, nesse núcleo pequeno, são justamente esse reajuste a qual precisamos, ajustar as engrenagens, cortar as arestas que estão prejudicando aquelas relações, para que a gente se torne melhor e com isso também amplie esse sentimento com esta coletividade. Para que a gente possa conseguir no futuro, conseguir ter amor a um inimigo, que é o mais difícil. Porque se às vezes não conseguimos amar nem o semelhante que está do nosso lado, às vezes nem a esposa, nem um tio, nem um irmão, temos diversas dificuldades de nos concentrar, né, nesse sentimento. Como vamos conseguir concentrar aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos roubam, que nos trapaceiam, que nos trazem problemas? É claro que nós não vamos ficar ali se esbofeteando, né? O dar a outra face que Jesus falava não é ficar esperando receber tapas na cara. Jesus falava isso para que se perdoe aquele que nos ofende. Quando recebemos da face direita, damos a face esquerda. Nos tornemos humildes, para que ele não consiga mais nos rebater. Porque quando não entregamos na mesma moeda, né, você já viu uma discussão, se alguém discute, começa a discutir, o outro começa a falar mais baixo, começa a falar mais baixo, começa a falar mais baixo, o outro para de gritar e para de falar também alto, senão ela vai ser ouvida. E aí começa a entrar no mesmo tom. Agora vocês já viram um trânsito, um dá uma batida no outro, o outro já desce esbravejando, o outro já desce com não sei o quê, daqui a pouco já desce com um pau na mão, e os ânimos vão elevando, porque a frequência está assim. Então, qual a frequência que nós queremos no nosso lar, na nossa empresa, no nosso trabalho, né, no nosso meio social? Qual a frequência que nós queremos? É a frequência do amor? Ou é a frequência do ódio, do rancor, de sentimentos ruins? Nós devemos escolher, porque nós temos livre-arbítrio. E algo a qual talvez outras religiões, com todo respeito, não expliquem, a nossa explica. A nossa explica que tudo que nós individualmente fizemos
é responsabilidade única nossa. Não é do pai, não é da mãe, não é do professor da escola, não é do presidente da República, não é do deputado, do vereador, ninguém. Unicamente nossa. Isso, pela luz do Espiritismo, nos explica que nós somos responsáveis por nossas atitudes. Então, se nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, se estivermos passando por qualquer dificuldade, tenhamos que analisar o que estamos fazendo. Se não encontramos resposta neste momento, nas trajetórias que estamos fazendo, o Espiritismo também nos explica que pode estar trazendo coisas de resgates de vidas passadas. Não que a gente tenha que estar o tempo todo resgatando, mas ele nos explica isso. Também podemos nos resignar com isso. E também partirmos para a melhora, partirmos para a ação da melhora. Não é assim? E está aqui. Esse sentimento é a melhor forma. É querer amar as coisas, amar a natureza, amar o semelhante, amar os animais, né? Amar as pessoas que pensam iguais ou que pensam diferentes. É muito difícil pensar diferente da gente, né? Ah, mas aquele irmão lá, ele lá é batuqueiro, eu sou espírita. Eu estou num grau, meu grau é elevadíssimo, porque eu sou espírita, eu estudo todas as obras básicas do espiritismo, tenho todas as explicações. Aí está aquele cidadão lá, na Umbanda, recebendo aquele humilde preto velho, com um grau muito mais elevado que o nosso. Mas a gente tem um olho tão preconceituoso em cima do outro, porque ele não fez a faculdade X que o outro fez, porque ele não tem a condição social que o outro tem, porque ele não pensa como eu penso. Isso está fora dessas questões do amor. Está totalmente fora dessas questões do amor. Até porque nós somos indivíduos que viemos aqui, neste planeta agora, de expiação e provas, com resgates. E nos contam, para quem é espírita estudioso aqui sabe, nos conta, os livros espíritas, que os espíritas são os mais endividados. Então, meus irmãos, vamos baixar a nossa guarda. Então vamos levantar o nosso tupete achando que nós temos todas as explicações, que as outras religiões, coitadas, não sabem nada sobre reencarnação. Quem somos nós para julgar alguma coisa? Isso está fora da expressão do amor. Isso está totalmente fora do amar ao próximo como a ti mesmo. Não tem como juntar essas duas coisas. O preconceito não faz parte do amor. De maneira nenhuma. Então essa reflexão que a gente está trazendo agora é para que a gente realmente pense no que nós pensamos em relação ao outro, não a nós, mas ao outro. Onde ele vive, como ele mora, qual a opção sexual dele, qual o partido político dele, que se nos interessa ou não. Mas quais os frutos que essa pessoa traz para si e para a humanidade? Porque eu sempre digo, né? Digo porque sou um universalista convicto, todo mundo sabe disso aqui dentro da Casa Espírita. Eu estou espírita, poderia ser qualquer outra coisa, ou até ateu. Eu continuaria com o meu pensamento. Eu prefiro um ateu espiritualizado do que um religioso hipócrita, que prega nas sinagogas e nas igrejas, mas não faz nem na sua casa aquilo que ele aprende dentro das religiões. Religião é convenção humana, não tem nada a ver com espiritualidade. Religião é uma congregação de pessoas que serve muito, para muita coisa, demais, mas ela não pode estar acima da espiritualidade, nem de Deus. Jesus não pregava religião nenhuma, apesar que ele tinha, mas ele não pregava religião nenhuma. Quando ele fala amar o seu semelhante, ele não diz ama o evangélico, ama o ateu, ama o negro, ama o branco, ama o mameluco, não ama só aquele que é do teu time de futebol. Ao contrário, amar o próximo como a si mesmo. Essa é a máxima do sentimento. E esse sentimento está dentro de todos os seres humanos.
pequenos, grandes, letrados ou não importa, mas ele está lá. E nós podemos, sim, mesmo com uma precariedade da nossa compreensão ainda, porque somos pequenos, começar a trabalhar dentro desse sentimento. E aonde é que nós vamos começar a trabalhar nesse sentimento? Dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Não é? Que expressão de amor é essa que o irmão Diniz veio aqui, ó? Agradecer pelos ranchos que vocês deram aqui. O que é isso? Eu estou amando alguém que eu nem conheço. Eu estou querendo alimentar aquela pessoa que eu sequer sei o nome. Isso é uma expressão de amor. É uma expressão de amor ao outro. Não é assim? A gente está ajudando, querendo tirar a pessoa daquela situação. Se todos nós pensarmos assim, a gente salva a humanidade. Salva. Porque esse amor, ele transcende tudo, né? Ele não precisa nem de apresentação. Ele é por si só. Eu tenho mais umas coisinhas aqui, mas eu queria ver se eu consigo... Eu queria ler um negocinho aqui para vocês. Eu acho importante esta máxima da carta ao Paulo aqui, aos Coríntios. Ele falava assim, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deste é o amor. E aqui ele tenta explicar que tudo passa. Todas as coisas passam, até as profecias. Mas o amor fica. Porque o amor é o sentimento primário. É o sentimento divino, é a expressão de Deus em todo o universo. Eu não teria como expressar, e eu acho que a gente não, por mais que a gente estude esse sentimento, a gente não vai conseguir chegar. Não vai conseguir chegar na explicação exata. Porque o próprio Deus é inexato, né? O próprio Deus é inexplicável. Então nós não vamos conseguir chegar numa explicação exata esse sentimento chamado amor, a qual Jesus nos entregou.
essa máxima, essa maravilha de ensinamento a qual ele entregou para a humanidade, que em qualquer religião, em qualquer lugar tem, mesmo que se chamem de qualquer nome, mas está ali a expressão do amor, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se me fiz compreender, porque é muito difícil falar sobre esse tema, mas que a gente consiga, né, olhar para o nosso semelhante, assim, ó, olhar para ele com todas as dificuldades, aquele ser que está lá dentro da nossa casa, às vezes causando um problema para nós, né? Que a gente consiga olhar com ele com outro olho, com empatia, né? Se colocando no lugar dele também. Deve ter suas dificuldades, né? A gente que está aqui, a gente que vem numa religião, a gente se diz religioso, aprendendo, então, uma essência que é o religar a Deus, né? Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que olhar os nossos semelhantes e ver que eles têm os seus defeitos, mas nós também temos os nossos. Queremos ser respeitados pelos nossos defeitos, né, que ainda não conseguimos nos desvencilhar, mas precisamos primeiro respeitar o alheio. E essa é a parte mais importante do amor. Amar significa compreender, abraçar aquele indivíduo que está precisando. Mesmo que a gente não consiga dar tudo aquilo que ele precisa, mas que a gente possa auxiliar nas suas dificuldades. Eu desejo sinceramente que essa noite seja proveitosa assim, para todos nós, para as nossas famílias. Que esse amor transcenda a tudo aquilo, que consiga atingir o coração daqueles governantes lá do outro lugar do mundo, né? Nesses momentos que estamos em guerra, estamos em turbulação, né, políticas, né, geopolíticas que está acontecendo em todo esse planeta, que esse amor, que essa essência verdadeira que Cristo nos entregou como sentimento primário da nossa vida, ele transcenda todas as ações e a todos os espíritos encarnados na face da Terra. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos em paz.